Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso portal Sajo Notícias. Hoje o nosso papo é sobre religião, sobre política e também sobre teologia, né? E aqui ao meu lado, o nosso pastor Paulo, que é professor de teologia, pastor e também pregador da palavra de Deus. Pastor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Pastor Roberto, boa tarde, Pai do Senhor. Uma boa tarde a todos os nossos ouvintes que vão estar aí nos acompanhando, esperando que essa entrevista seja proveitosa, né, para todos os nossos ouvintes. Exatamente. Pastor Paulo, vamos falar sobre religião, né? O senhor começou seu ministério muito cedo, desde criança, né? Nasceu no berço evangélico, isso? Verdade. É nascido e criado na igreja, graças a Deus. Nunca fiquei fora da igreja, né? Desde pequeno, toda a estrutura na Assembleia de Deus. E desde 7 anos aí envolvido direto ou indiretamente com o ministério. O senhor morou um tempo em Belo Horizonte e hoje atualmente você está morando em Santo Antônio, né? O senhor consegue perceber a diferença da igreja da capital para a igreja hoje mais no interior? Pois até que falando de Santo Antônio, da cidade em si, eu não vejo diferença. Nós temos aqui igrejas com mega estruturas, né? Igrejas muito bem estruturadas, em todo sentido. Agora, quando a gente fala de zona rural, aí sim nós vemos uma grande diferença. Porque na zona rural nós temos ainda um pouco mais simples, que preserva os costumes mais antigos, mas do interior em si, pelo menos em Santo Antônio, eu não vejo muita diferença. Nosso país, não só o país, mas o mundo todo está enfrentando aí essa pandemia do Covid-19. Na visão do senhor como pastor há muito tempo, professor, pregador, a igreja, como ela está se saindo diante dessa pandemia? Pois então, a igreja, eu creio que ela foi pega desprevenida, o que não era para ser. Porque nós pregamos sobre a vinda de Cristo, os sinais da vinda de Cristo, o arrebatamento. E quando veio, nós vimos uma igreja despreparada. Exatamente. Entendeu? Uma igreja que está orando para Deus repreender o vírus do Brasil. Mas veja que o vírus é mundial. Então é uma oração no mínimo egoísta. Exatamente. No mínimo egoísta. E nós estamos orando para Deus tirar algo que faz parte do calendário profético. Não sabendo nós que tem coisas piores por vir, infelizmente. Nós estamos vivendo aí um ensaio do que está por vir, uma preparação. Então a igreja em si, ela deveria estar neste momento fazendo as suas orações, campanha por santidade, por conserto com Deus. Porque nós sabemos que é um despertamento de Deus dizendo, eu estou voltando. Jesus dizendo, estou voltando, se prepare. E não para anular, para quebrar sentença, para expulsar, porque nós estamos vivendo um calendário profético. E não tem como nós fugir disso, mesmo que nós queiramos. Exatamente, a gente percebe mais um medo, né, da igreja se recuando, mais do que a coragem de enfrentar, né, o Covid. Quando se fala em avivamento, né, o que é o avivamento para o senhor? O avivamento, na sua palavra avivamento original, significa trazer de volta a vida. É quando Deus, através da sua igreja, ele manifesta o seu poder, trazendo conversões, trazendo um arrependimento, trazendo transformações de vida. Esta é a essência de avivamento original, o avivamento bíblico. Exatamente. Dá para dizer que a igreja no Brasil hoje está sendo uma igreja avivada diante do arrependimento, dessas coisas? Creio que não. Creio que não. Por quê? Biblicamente falando, nós vemos, por exemplo, o verdadeiro genuíno avivamento, que é o de Atos dos Apóstolos. Então, em Atos dos Apóstolos, nós temos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, e nós temos um grupo de 120 pessoas reunidas no cenáculo. Quando o Espírito desce, que eles são avivados, eles saem para fora e começam a pregar. Na primeira ministração de Pedro, nós temos quase 3.000 almas se convertendo, em Atos 2. Na segunda ministração, em Atos 4, nós temos quase 5.000 almas se convertendo. O livro de Atos dos Apóstolos tem um período de 50 a 60 anos de história. No período de Atos dos Apóstolos, nós vemos o início do capítulo 2 com 120 pessoas avivadas e termina com o mundo todo evangelizado. Sem tecnologia, sem avião, sem WhatsApp, sem nada. Só pregando, indo a pé, indo de avião, indo de barcos, de cavalos, mas conseguiram pregar, conseguiram avivar todo o mundo. Se nós vemos na história, nós pegamos aí o período, por exemplo, um homem chamado Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola, na Itália, em Florença, para ser exato, ele viu a corrupção da igreja, ele viu os mercadores que exploravam as pessoas, a injustiça social, um ambiente de imoralidade sexual muito grande, aquilo causou revolta nele. E ele vai ficar um tempo de consagração, orando, pedindo que Deus fale com ele. Quando Deus fala, Deus derrama a unção sobre ele, ele vai para as ruas pregar. E ele tinha tanta autoridade que quando as pessoas ouviram ele pregar sobre conserto, sobre santidade,
as pessoas tremiam, literalmente, as pessoas ficavam assim, de boca aberta, sem saber o que fazer. E elas se convertiam em massa. E a história vai dizer que quando ele pregava, as pessoas se convertendo, os mercadores restituíam tudo que eles roubou das pessoas. Os patrões que exploravam dos trabalhadores nos salários injustos começaram a pagar salário justo para as pessoas. A igreja, as pessoas dormiam na porta da igreja, esperando a igreja abrir para ir ouvir a palavra. Sim. Fizeram uma pilha de aproximadamente 7 metros na praça central, em frente à catedral, queimando todos os livros de magia, todos os materiais de moralidade sexual, tudo, sem ninguém pedir, simplesmente pelo poder da palavra. Então toda aquela cidade de Florença foi avivada através de um homem só. Então, isso é avivamento, quando toda uma cidade ela é convencida dos seus pecados, ela volta ao primeiro amor, ela abandona as suas práticas. E nós não vemos isso, nós vemos hoje o quê? Uma igreja mais exclusivista, cada um defende o seu, né? Cada um defende o seu rebanho, cada um defende o seu medo de perder os seus membros, mas não faz nada para ganhar os que estão de fora. Então há mais uma briga interna, estamos mais preocupados com nós mesmos que preocupados com quem está lá fora. Viramos mais clãs, então tem o clã daqui, exatamente, o clã dali, mas a prostituição continua, os adultérios continuam, principalmente dentro das igrejas, infelizmente. Então hoje, eu costumo dizer o seguinte, o problema da igreja hoje são os crentes. Exatamente. Infelizmente. E quando vier o verdadeiro avivamento, vai começar da igreja. Os pecados serão expostos, as pessoas pedirão perdão pelos pecados, depois o mundo vai ver, aí eles vão vir. Exatamente. Mas enquanto eles não verem mudança em nós, eles vão dizer, eu vou fazer o que lá, você está igual a nós. Exatamente. Então o avivamento é essa mudança, essa vontade, esse despertamento das pessoas, né? É o maior problema. Voltar à essência do primeiro amor, preocupar com a alma. Então uma das maiores dificuldades hoje da igreja, né? É voltar ao primeiro amor, né? Com as pessoas. Vamos falar um pouco sobre a política, né? A igreja é a política, né? Geralmente tem esse, digamos, preconceito, né? Em que a igreja não se envolve com política, mas a gente vê hoje vereadores, prefeitos nas câmaras, deputados, até mesmo, né, o presidente que é mais amigo da igreja, né? Sim. Qual a visão do senhor a respeito disso, igreja e política? Eu acredito o seguinte, como igreja, nós não devemos entrar nesse método. Como cidadãos, sim, nós precisamos participar ativamente, até para preservar e defender valores bíblicos. Porque a igreja, quando ela mistura nessa questão, a igreja em si, ela perde o foco, que eu te falei do primeiro amor. Sim. Nós focamos na política, aí já entra em disputa, porque se um apoia o candidato tal e eu não apoio, já vira controvérsia, já vira briga. Então a igreja em si, ela é separada disso. A igreja está aqui para ser o sal da terra, essa é a diferença. Agora nós, como cidadãos, nós precisamos nos posicionar, votar, participar, falar, protestar e estar participando de tudo ativamente. Sobre teologia, né? A teologia que é o papel-chave na igreja atualmente. Isso. Mas explica pra gente primeiro, o que é teologia? Teologia, na forma mais básica de se dizer, é o estudo de Deus, né? Teos, Deus, logia, estudo de Deus. Parece ser vago, como assim estudar Deus, estudo de Deus? Mas a teologia é estudar sobre Deus aquilo que ele deixa revelar. Ele deixou a Bíblia Sagrada, seus 66 livros inspirados, ali está a sua vontade, ali está tudo que a gente precisa para viver. Então ali, que é o livro teológico, nós entendemos aquilo que Deus permite. Então, eu gosto da definição de teologia, é o seguinte, é o Criador se manifestando na sua criatura. Ele é tão grande, ele é tão soberano, ele está muito além de nós, mas ele desce no nosso nível e fala na nossa linguagem para que nós possamos entender e possamos nos relacionar com ele. A igreja hoje atual, ela está praticando a teologia na visão do senhor? Sim e não. Estão praticando teologia, tem a teologia boa e tem a teologia ruim. Então a teologia bíblica é aquela que sempre vai te levar para Deus, sempre vai te levar para Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo é Jesus. A má teologia, ela vai puxar para um homem, o eu. Eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver, eu tenho que mostrar que eu sou o cara, eu tenho que me promover. Então, nós temos essas duas teologias. Nós temos a igreja que prega a teologia bíblica, uma boa teologia saudável, e você conhece a igreja que prega uma teologia saudável pelos seus membros. Um membro que tem uma teologia saudável, ele não sai na rua julgando os outros, ele não se julga melhor que os outros. Ele faz igual Paulo. Paulo, o principal dos apóstolos, ele diz assim, ó, miserável homem que sou, eu sou um miserável. Não há bem nenhum em mim. Então, para você ver o nível. Agora, quando der uma má teologia, é aquela coisa. Eu uso certo tipo de roupa, eu sou melhor que você. Eu não faço, você faz, eu sou melhor que você, você é impuro. Aí viramos a teologia farisaica, né? Deus, eu te louvo porque eu não sou como esse. Eu jejuo, eu dou dízimo de tudo, não sou como esse. Aí Jesus vai olhar outra e o outro abaixa a cabeça e diz, eu não sou digno de olhar para cima.
Então a boa teologia, a teologia bíblica, faz você olhar para você e reconhecer que você não é nada sem ele. Exatamente. Já estava passando. Exatamente. Para a gente estar encerrando, vai aparecer agora na nossa tela um bate-volta rapidinho de algumas figuras públicas do nosso país. Você vai me responder o que você acha, né? Vamos ver. Primeiro vai aparecer nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. O que você acha dele? Um homem honesto tentando fazer política em um Brasil corrupto. Em um país corrupto. Então é meio complicado. Não é o salvador da pátria, não é o Messias, não é perfeito, é cheio de imperfeições como qualquer um de nós, mas tentando e lutando para fazer o que é certo. Hoje na política a gente percebe, né, no nosso Brasil, que está tendo aí dois lados, né? Um considerado lado direito e lado esquerda. O senhor, Paulo Silva, né, cidadão, tem um lado, esquerda, direita? Eu sou direita conservador. Conservador. Direita, extrema direita. Exatamente. Vamos ver o nosso próximo. Nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema, né? É o governador do estado de Minas. O que você acha dele? Acredito que tem feito um bom trabalho, aparecido pouco nessa pandemia, que é o que tem que ser feito, Exatamente. E agido mais, trabalhado mais, preocupado com a população, como eu disse, sei de erros e acertos, mas hoje em dia, infelizmente, falar isso, né, deveria ser uma qualidade. Mas hoje em dia, só de ser honesto. Exatamente. E a gente percebe ele mais próximo do povo, né? Do público. Preocupado com o povo, não fazendo politicagem como a gente vê nos outros estados. Exatamente. Ainda dentro da religião, nosso próximo, o bispo Edir Macedo. O que você acha do bispo? Eita! Edir Macedo, eu creio que é uma figura da igreja que perdeu a essência. É uma igreja que se corrompeu, que foi para outro lado de prosperidade, que abriu vários precedentes que nós temos hoje, várias igrejas saiu dela, um evangelho totalmente corrompido. É o que a gente percebe, né, no bispo, principalmente a aparição dele, a gente quase não vê ele aparecendo em público nas suas reuniões, e ele como líder, eu acho que deveria estar mais próximo dos fiéis, né, orientando aí, motivando, né, os seus líderes. Aquela questão que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Exatamente. A gente percebe essa ausência, mas né? Quando o empresário aparece, não, o empresário ele só fica ali recebendo o seu retorno mensalmente. Exatamente. Vamos para o nosso próximo, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Lula define ele em duas palavras. Primeiro, é um exemplo de que o crime compensa. O crime compensa. Você pode fazer o que você quiser, se você tiver dinheiro, você compra até o STF e compensa. E um símbolo de corrupção. É o maior símbolo de corrupção que nós temos no Brasil, queira ou não, fala o que quiser, é comprovado, não tem como fugir disso. Exatamente, né? As leis estão aí. Vamos para o nosso próximo, a Rede Globo de televisão, né? A emissora número aí do país, do mundo. A verdadeira agência de Satanás na Terra, sem medo de falar. Uma emissora que está aí para desserviços humanos. Só o que não presta, tudo que é anticristo, ela está envolvida. Tudo que é antivalores cristãos, desde a sua programação, de tudo. De início ao fim, você salva pouca coisa ali. É claro, quando a gente fala de emissora, a gente tem pessoas boas, trabalham assim, as pessoas confundem. Nós estamos falando de todo um sistema que está ali. No meio do sistema tem pessoas certas, pessoas corretas, pessoas do bem sim. Mas o sistema em si, ele está a serviço de Satanás, fazendo um desserviço para a humanidade, sem dúvida nenhuma. É o que a gente vê muitos líderes, né, pastores religiosos, orientando os seus membros, né, suas ovelhas a se desligarem, né, deste canal da Rede Globo, né? Então o senhor tem essa mesma visão. Sim, com certeza. A Rita tinha uma frase que eu trabalhava com ela, dizendo que uma mentira, várias vezes contada como se fosse verdade, com muita veemência, ela se torna verdade. É o que a emissora passa, ela transmite aqui como se fosse uma verdade. Então, a princípio você rejeita sabendo que é errado. Mas você vai vendo, daqui a pouco é normal, daqui a pouco não tem nada a ver, e por aí vai. Exatamente. Pastor Paulo, a gente gostaria de estar agradecendo em nome do Sádio Notícias a sua participação. Para aqueles que desejam, né, aprender o curso de teologia, basta estar entrando em contato pelo telefone que vai aparecer agora no seu vídeo, né? Ou seguir as redes sociais do Pastor Paulo no Instagram, @PauloSilva, no Facebook, Paulo Silva. Nós queremos agradecer a todos os nossos internautas, nossos telespectadores, principalmente lá no Distrito Federal, na nossa capital Brasília, né? O nosso Sádio Notícias atravessando fronteiras também para os nossos internautas lá no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a todos vocês. Siga o Sádio Notícias no Facebook, @Sádio Notícias, no Instagram, Sádio Notícias. Obrigado, todos uma boa tarde.